E eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje para essa nova temporada que o Senhor está liberando sobre vocês. Eu quero falar sobre uma nova temporada para as suas emoções, para as nossas emoções. Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Provérbios, capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Para os muitos que eu imagino que ainda não nos conheçamos, me chamo Jonatas, tenho 38 anos, sou casado com a Jéssica, que é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra. Se colocar no Google assim, mulher mais maravilhosa do planeta Terra, vai aparecer a Jéssica lá, você vai ver. E a gente tem duas lindas meninas, a Maria, que tem 8 anos, que eu apelidei de Mariavilhosa, de tão maravilhosa que ela é. E temos a Lívia, de 5 anos, que eu apelidei as duas juntas de Maria Liviosas, porque aí completou as duas. E há 1 ano e 2 dias o Senhor nos deu o Israel, e o Israel é um príncipe que carrega mais do que a vida que o Senhor deu a ele, carrega uma mensagem do Senhor para nós, para nossa casa, uma mensagem que é um memorial de que nós não somos mais Jacó, nós somos Israel. Israel é a identidade verdadeira, aquela do céu, não a recebida pelos pais, não a recebida pela vida, pelos traumas, pelas guerras, pelos conflitos, pelas perdas. Israel é a verdadeira identidade que Jacó não havia descoberto ainda, e ele descobre no encontro com o Senhor. E foi um processo que o Senhor nos colocou, nós como família, eu, minha esposa, e o Israel veio como memorial para marcar esse tempo. E gravem esses 3 nomes aí, Maria, Lívia e Israel, porque vocês vão ouvir falar deles. Eles estão sendo lapidados pelo Senhor para uma grande obra, e eu conto com vocês orando por eles também. E no último ano, nasceram 3 filhos em 1 ano, porque nasceu Israel, aí um pouquinho menos de um mês depois, nasceu meu segundo filho. Que livro é masculino, né? O livro. Aí nasceu o Divinamente, que é o livro que dá nome ao quadro no YouTube, ao canal no YouTube, que eu tenho o privilégio de participar lá no canal Dizoscope, e hoje também no canal do próprio Divinamente. Alguém aqui já assistiu algum vídeo do Divinamente? Levanta a mão aí para eu saber. Aí, que legal, muito bom. E o Divinamente é uma causa que o Senhor colocou no nosso coração, da igreja para a igreja, pela saúde das emoções, pela saúde mental da noiva de Cristo, para que nós sejamos o lugar mais saudável da terra. E a nossa geração está clamando por respostas. O grande clamor da nossa geração é um clamor acerca do sofrimento na mente, acerca das dores da alma. E a igreja não apenas tem a resposta de Deus, a igreja é a resposta de Deus. E nós precisamos estar preparados para responder as perguntas que a nossa geração está fazendo. E o Divinamente é um recurso do Senhor, da igreja, para a igreja, para falar sobre saúde mental e unir a fé e a ciência, unir a biologia e a teologia com respostas que nos capacitem, que nos preparem para lidar com as dores do nosso tempo. Nesse livro aqui, eu procuro responder o que é saúde mental e como a gente encontra a saúde mental, que é pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente. Como é que a gente expressa, como é que a gente vive com essa mente que nós já recebemos. Afinal de contas, nós temos a mente de Cristo, e o apóstolo Paulo vai dizer que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu forma humana, e foi obediente até a morte, morte de cruz.
esse sentimento que houve em Cristo Jesus, nós precisamos aprender a viver com ele, a expressá-lo. Então, esse livro tem sido uma bênção na vida dos que leem. Se você quiser, eu trouxe alguns aí também. E agora, 2 meses atrás, o Senhor me deu o privilégio também de lançar o Salmo Terapia. Salmo Terapia é um livro devocional em que você vai fazer sessões terapêuticas em cada um dos salmos, do 1 até o 30, e escrever os seus salmos, porque eu descobri que grande parte das doenças que a gente experimenta nas nossas emoções acontecem porque a gente não sabe o que fazer com elas, porque a gente não conhece o propósito das emoções e a gente não sabe o que fazer com as emoções, e tudo que está fora do propósito adoece, tudo que não está no propósito danifica. Por exemplo, esse microfone aqui, eu posso usar esse microfone como martelo para pregar um prego na parede, sim? Vai funcionar? Pode até funcionar, mas vai danificar, não vai? Porque ele está fora do propósito. E eu descobri que o propósito de toda emoção, ou um dos propósitos de toda emoção, é ser transformada, ou é transformarmos emoção em oração. É isso que os salmos nos ensinam, esse é o caminho do Senhor. Então, nesse livro, eu vou, junto com vocês, escrever salmos e conduzir as nossas emoções para um lugar de cura, cultivar uma mente saudável, transformando as nossas emoções em orações. E eu trouxe mais esse livro aqui para vocês, que é o Organize Suas Emoções. É o melhor livro que eu já li sobre gestão, organização e mordomia das nossas emoções. É um livro da editora Fiel, que eu tenho levado onde eu vou, porque eu ministro, eu falo sobre emoções, e geralmente as pessoas falam onde eu encontro mais, onde eu me aprofundo nesse tema. Então, se você quiser se aprofundar, leva o Organize Suas Emoções e leva também o Salmo Terapia e o Divinamente, que eu tenho certeza que vão abençoar a sua vida. Provérbios 4, 23, vamos lá? Estão preparados? Digam amém. O texto diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se você pode, feche os seus olhos. Papai, nós estamos rendidos diante de Ti. Para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna, Pai? Nós nos colocamos num lugar de humildade para ouvir a Tua voz, porque a voz que tudo criou pode tudo organizar, Pai. A voz que tudo fez pode tudo refazer. A voz que começou todas as coisas pode recomeçar coisas hoje. Pode transformar, pode nos colocar em novos momentos, em novas estações, em novas temporadas. É a Tua voz quem faz. O método criativo do Senhor é a palavra. E o Senhor hoje quer nos falar, e o nosso espírito, a nossa alma anseiam por ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, Pai. O Senhor nos fez para Ti, e nós não encontramos descanso em outro lugar, senão ouvindo a Tua doce voz, Pai. Aquieta o nosso coração, Pai. Aquieta a nossa alma para ouvir-Te, para descansar em Ti e para ser encorajados, guiados, direcionados. Senhor, Tu tens toda a liberdade para nos libertar por meio da Tua palavra, porque nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Tu pode nos santificar, porque o Senhor nos santifica na verdade e a Tua palavra é a verdade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Sabemos que a Tua palavra é suficiente e que a Tua presença vai se manifestar aqui para transformar todas as coisas, para refazer todas as coisas, para nos dar um novo tempo, um novo entendimento, uma renovação de mente a partir do entendimento que foi renovado, Senhor. Em nome de Jesus, nos visita para a glória do Teu nome. Amém e amém. Gente, esse texto é interessante porque
ele diz que a gente deve guardar muita coisa. Todas as coisas importantes para nós devem ser cultivadas e guardadas. O Senhor, quando criou o ser humano, Deus deu duas missões ao homem: cultivar e guardar o jardim. Deus sempre quer cultivar e guardar, ou quer que a gente cultive e guarde aquilo que Ele deu. E é muito importante que você cultive coisas, é muito importante que você guarde coisas, é muito importante que você se ocupe e se atente a coisas que o Senhor deu a você e que devem ser guardadas e que devem ser protegidas. Você deve guardar as pessoas que você ama, você deve guardar recursos para o seu futuro, você deve guardar a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, a sua vida de oração. Você deve guardar muitas coisas, e muitas coisas são importantes. Eu acho que o nosso problema talvez é que a gente tem coisa importante demais hoje, e aí o nosso fardo fica até pesado, difícil da gente carregar, porque a gente tem muitas preocupações, ocupações, e é muito comum que a grande maioria de nós hoje esteja lidando até com mais coisas ou mais coisas para guardar, para cuidar, para proteger, do que dá conta, na verdade. Mas o texto diz que a gente, apesar de ter muita coisa para guardar, tem uma que a gente deve ter uma atenção prioritária, especial, que a gente deve colocar num lugar de prioridade, de superioridade até. A expressão é sobretudo, ou acima de tudo. Isso quer dizer que você tem muita coisa para proteger, muita coisa para guardar, muita coisa para se atentar, muita coisa para se preocupar, mas tem uma que deve ser prioridade, tem uma que deve ocupar um lugar de superioridade: o seu coração. E olha que interessante, o texto não diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração do seu irmão, da sua namorada, do seu namorado, do seu pai, do seu filho. Por mais que essas coisas sejam muito boas, você proteger e cuidar do coração, você que é casado, da sua noiva, ou da sua esposa, do seu marido, você que é noivo, da sua noiva, do seu noivo, você que é pai do seu filho, da sua filha, apesar de todas essas coisas serem muito importantes, o texto diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O coração não pode ser terceirizado. Acima de tudo, sobre tudo, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. O coração é uma fonte que comunica-se, que encontra e que influencia e que na realidade determina todas as áreas da sua vida, inclusive a sua vida espiritual, inclusive a sua vida com Deus. Por exemplo, o texto bíblico vai nos dizer, o salmista dizendo: eu escondi a tua palavra no meu coração. Aí você imagina, você guarda a palavra, mas não guarda o coração, o que vai acontecer com a palavra? Ela vai para um lugar que está desprotegido, que está descuidado, que está desguardado. Para você ver como é importante guardar o coração, a primeira parábola que Jesus contou foi a parábola do semeador. E olha que interessante, ele diz que um semeador saiu a semear, e as sementes foram sendo lançadas em alguns tipos de terreno, e ele usa esses terrenos para exemplificar o que são os corações humanos. E olha que interessante, quem era o semeador da parábola? Jesus. O que era a semente da parábola? A palavra, o evangelho. Mas você percebe que o melhor semeador e a melhor semente, Jesus, e a palavra, apenas 25% daquelas sementes produziram o que deveriam produzir. 75% da semente não produziu o que poderia produzir. Por quê? Porque a semente certa caiu no coração errado. Porque o coração não estava guardado, e aí o coração errado com a semente certa, faz a semente certa ficar infrutífera.
Por isso é importante demais a gente guardar o coração, porque eu tenho entendido, gente, e eu percebo isso tanto na minha experiência profissional, na minha experiência médica, e hoje a minha especialidade médica é uma especialidade diferente, talvez você não tenha ouvido falar ainda. Minha jornada na medicina foi assim, eu me formei em 2010, então 14 anos, né? Vai fazer 14 anos agora. Aí a primeira especialidade médica que eu fiz foi a medicina de família e comunidade. É uma especialidade médica focada na saúde do ser humano de forma inteira e nas suas relações. Nas relações interpessoais, a relação com o ambiente, com a comunidade. Depois, eu entrei no universo da neurociência e do comportamento, para entender como a mente funciona e como os nossos comportamentos são modelados pela nossa mente. Então eu fui estudar por que a gente faz o que a gente faz e por que a gente não faz o que deveria fazer. Sabe o que Paulo disse? Miserável homem que sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Eu fui estudar por que isso. E aí fui estudar neurociência, comportamento humano, entender a neurociência dos hábitos, dos vícios, por que é tão difícil a gente mudar mesmo quando a gente quer. E por que é tão difícil deixar de fazer uma coisa mesmo quando a gente não quer. Só que aí, quando eu entrei nesse universo da mente, eu percebi que eu precisava estudar a mente de Cristo e a mente dos cristãos, porque a mente do cristão, ela é diferente da mente do mundo. A gente tem promessas e a gente tem recursos, a gente tem ferramentas, remédios diferentes. Eu fui estudar a mente de Cristo e a mente do cristão. Aí hoje eu digo que a minha especialidade médica é a crentologia. Sabe o que é crentologia? É uma especialidade médica que eu fundei e estou atraindo um monte de profissionais. Hoje já tenho vários psicólogos trabalhando comigo, tenho médicos trabalhando comigo, que a gente fica estudando o crente. E aí é a crentologia emocional, a gente estuda as emoções do crente. Então, se você não conhecia ainda, talvez você esteja precisando de um crentologista para cuidar das suas emoções. É uma brincadeira, tá, gente? Não é verdade, não fundei essa especialidade, tá? Por mais que eu queira. Mas o fato é que, na minha experiência profissional, eu percebi, atendendo cristãos e também não cristãos, que a maioria das tragédias que acontecem, a maioria dos fracassos, a maioria das desgraças que acontecem, elas não acontecem em uma primeira análise por uma ação direta do diabo. Elas não acontecem porque havia uma possessão, porque havia uma opressão, porque havia uma influência maligna direta. A maioria das coisas ruins que acontecem porque o coração não estava bem guardado e porque emoções foram geradas ali e aquelas emoções assumiram controle e em um acesso de raiva, em um acesso de ira, em um momento de irritação, de irritabilidade, de ciúmes, em um momento de medo, de ansiedade, as decisões são tomadas e homicídios acontecem, adultérios acontecem, divórcios acontecem, pais perdem os seus filhos para sempre, filhos perdem os seus pais para sempre, por conta de momentos em que o coração não foi guardado, não foi cultivado, e as emoções assumiram o controle, e a maioria dos fracassos não são espirituais. A maioria dos fracassos vai se tornar espiritual, ou foi de alguma forma influenciado espiritualmente, mas foi uma batalha que aconteceu no coração. E a gente tende a espiritualizar, e obviamente tudo é espiritual, mas nada é só espiritual. A gente tem uma estrutura biológica, psicológica, a gente é um ser inteiro. E o texto está enfatizando que se tem uma coisa que a gente tem que cuidar, e se
tem algo que muda a temporada da nossa vida, porque é desse lugar que procedem as fontes. Então as coisas não mudam de fora para dentro, as coisas mudam de dentro para fora. E elas mudam do coração. Então a temporada muda quando o coração muda. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então eu sou responsável pelo meu coração, você é responsável pelo seu coração. O coração não pode ser terceirizado. Mas que coração é esse? A gente conhece aqui esse coração, né? Põe a mão aí no seu coração, sente aí. Você tem fé que ele está batendo? Você não sente que ele está batendo, você não vê ele batendo, mas você sabe que ele está batendo, não é? Porque senão você saberia se ele parasse de bater, não é? Isso é fé, gente. Você não sente, você não vê, mas você sabe. Está sustentando você. Esse coração aqui, você até consegue, se você colocar a mão assim lá, bem no ictus cordis, você vai colocar ali mais do lado esquerdo, você vai perceber que ele está batendo. Mas enfim, não é esse o objetivo. A Bíblia faz questão de usar essa metáfora do coração, mesmo não falando desse coração aqui. Quando o texto diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, não é especificamente sobre esse coração aqui que o texto está falando. Esse aqui é um símbolo. Por que ele é um símbolo? Porque pensa aí nesse coração. Esse coração, ele recebe o sangue que vem do corpo inteiro. E como que o sangue vem? Você vai lembrar das suas aulas de biologia? O sangue vem cheio de gás carbônico, vem um sangue venoso, um sangue cansado, é um sangue que está precisando ser renovado. Então, as células fazem a respiração celular, elas usam o oxigênio, devolvem o gás carbônico, esse gás carbônico vai subir no sangue venoso, o sangue até é um sangue mais azulado, ele sobe pelas veias, pela veia cava, entra no coração, e aí o coração, ele tem uma capacidade de pulsar, de bombear, e aí ele recebe aquele sangue que está cansado, aquele sangue que está desoxigenado, e ele pulsa, ele bombeia, e quando ele bombeia, ele manda esse sangue lá para o pulmão, para que possa ser feita a troca gasosa, e esse gás carbônico vai encontrar o oxigênio que você inspirou, e aí agora você inspira, expira, esse oxigênio que foi agora trazido pelo pulmão, vai chegar no coração, pela veia pulmonar, e agora chega um sangue limpo, puro, cheio de oxigênio, e o coração pulsa. Ele pulsa para mandar esse sangue limpo para o corpo. Então você percebe como o coração é um lugar de encontro. O coração é o lugar em que o sujo encontra o limpo, em que o cansado encontra o renovo. O coração é o lugar onde aquilo que está cansado, desgastado e usado, encontra aquilo que está novo, renovado, revigorado, oxigenado, e agora é nesse lugar de pulsar, do bombear, dessa bomba muscular que a gente encontra a vida. Se uma parte desse coração obstrui, a gente está com sérios problemas. Se uma parte para de funcionar, a gente está com sérios problemas. O texto está usando essa metáfora do coração para exemplificar o que é o coração que Deus está falando, que é esse lugar onde a alma encontra o espírito, onde a nossa alma cansada, cheia de gás carbônico, cheia de dor, de cansaço, de fadiga, de estresse, de sobrecarga, essa nossa alma pulsa e clama ao Espírito, e o Espírito envia o seu fôlego, o seu sopro, e agora
nesse lugar onde alma e espírito se encontram, e esse lugar é tão profundo, gente, no coração, que o texto de Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus, ela é penetrante, ela vai tão profundamente, que ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é a única que consegue chegar nesse lugar da profundidade do coração. O coração é essa estrutura que envolve a minha natureza biológica, natural, e envolve a natureza de Deus, sobrenatural. E esse encontro do natural com o sobrenatural é o que está acontecendo aqui no coração. O coração é o lugar onde, sabe que a palavra vai dizer, Paulo vai dizer que a palavra é divinamente inspirada. Olha o divinamente aí, ó, da onde saiu. Divinamente inspirada. E sabe o que eu percebi, gente? Nós somos divinamente inspirados e humanamente expirados. No espírito a gente inspira, na alma a gente expira. Experimenta ficar 1 minuto só inspirando, vê se você consegue. Vai dar ruim, vai dar ruim. Experimenta agora ficar 1 minuto só expirando. Vai dar ruim. Pode soltar. Daqui a pouco alguém cai duro. Porque, gente, nós somos feitos para expressar a natureza divina e a natureza humana. Nós somos feitos para receber do Espírito e para entregar da alma. Nós somos feitos para que tudo esteja livre, para que não haja obstruções, para que tudo esteja desobstruído. E o Senhor vem fazer isso, vem acessar o nosso coração, para que a gente possa conhecê-lo. E conhecendo o nosso coração, para que a gente possa cuidar bem dele. E cuidando bem dele, a gente vai poder ter todas as áreas da nossa vida afetadas pelo que recebemos do Espírito. Porque desse lugar procedem as fontes da vida. Nós estamos falando não apenas desse coração aqui, mas esse coração aqui é uma figura para dizer, olha como ele está bem cuidado. Você vê o coração de alguém aí andando por aí, assim, solto? Mas um topless mostra o coração. Por maior que seja o decote, por maior que seja o peitoral do varão, o coração ele está guardado. O coração está protegido, é ou não é? Está dentro, olha como Deus é sábio, Ele colocou o coração dentro de uma caixa torácica. Uma estrutura altamente resistente, completa, complexa. Você vê, você toma uma cabeçada no peito, machuca a costela, mas o coração é muito difícil dele ser lesionado em um trauma. Porque Deus fez para ser guardado. Deus fez para que esse lugar seja uma fonte segura, que é divinamente acessada e humanamente acessada na inspiração e na expiração. As nossas afeições partem desse lugar. Gente, as nossas afeições, elas são espirituais e são humanas. Elas são esse encontro em que o meu natural se encontra com o meu sobrenatural, e isso muda toda a minha vida, isso afeta toda a minha vida. Desse lugar do coração, e é nesse lugar do coração, a palavra até original aqui, hebraica para coração, a palavra leb, é o lugar da sede. É como se fosse a sala de comando, sabe? É de onde parte tudo. É de onde parte os meus desejos, afetos, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas crenças. Elas estão lá, porque é o lugar em que espírito, alma e corpo se encontram. Então, nós, para termos o coração bem cuidado, nós precisamos entender o que tem lá dentro, porque ninguém cuida do que não conhece.
Ninguém cuida bem do que não conhece. Então vamos entender, é como se fosse um jogo de futebol. Hoje nós vamos dividir aqui em 2 tempos. Primeiro, nós vamos entender qual é o propósito das nossas emoções lá dentro do coração. Para a gente entender que jogo é esse, que esporte é esse, sabe? Você, para jogar bem um jogo, você tem que conhecer, você tem que saber as regras, você tem que saber como é que se joga, quais são os recursos. Não adianta só chegar e jogar, você tem que conhecer. Então, para a gente guardar o coração, nós vamos precisar conhecê-lo. E segundo tempo, a gente vai entender quais são os maiores perigos e o que mais destrói o nosso coração para que a gente não entre na nova temporada que o Senhor tem para nós. Quais são os principais perigos que impedem a gente de viver o novo de Deus, que travam a gente no velho e que mantém a gente fazendo as mesmas coisas ano após ano, vez após vez. Então vamos lá. Primeira coisa, dentro desse nosso coração, nós temos os nossos afetos, as nossas emoções. Emoção é uma palavra latina que significa movimento. Emoção é movimento. O propósito das emoções é movimentar a gente. Nosso cérebro funciona como se fosse um sensor dos ambientes. Então ele está lendo os ambientes para interpretá-los e preparar o nosso corpo para a melhor resposta. Então, quando a gente interpreta o ambiente externo ou o ambiente interno, e a gente identifica alguma coisa, algum estímulo, que me coloca em perigo, que me coloca em risco, ou que de alguma forma me vulnerabiliza, coloca algum amor ou algum valor em perigo, o meu corpo se prepara para lidar com aquilo. E aí, é isso que é uma emoção, é um estímulo que é interpretado pelo meu cérebro, pelos meus amores e valores, e vai desencadear uma resposta involuntária. A gente nem pensa para se emocionar, é ou não é? Você simplesmente se emociona, e a gente não escolhe a emoção que vai ter. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, porque a ira não é uma escolha, o pecado é, entendeu? Sentir não é pecado, o pecado é o que você faz com o que sente. Então sentir não é pecado, o pecado é se entregar àquilo que sente. Você pode sentir qualquer tipo de afeto, porque eles são involuntários. Agora, o que eu vou fazer com ele? Qual o movimento que eu vou fazer? A emoção vai me preparar para um movimento. Então vocês lembram daquela música da Cassiane? Deus não rejeita oração, oração é alimento. Vocês lembram? É da época de vocês? Não, não é. Duvido que é. Vocês ouviram o Thales cantando agora, esses dias, mas não é possível. Aí, ó, eu fiz uma paródia para você não esquecer. O que é emoção? Assim, ó. Deus não rejeita emoção, emoção é movimento. Aí. Vai lembrar? Vai? Muito bom. Vamos ver se vocês vão lembrar. Vamos cantar, vai lá. 1, 2, 3 e... Deus não rejeita emoção. Teve uma galera que estava cantando oração, alimento. Deus não rejeita oração, oração é movimento, emoção é alimento. Emoção não é alimento. Emoção é movimento. Sabe o que acontece quando a gente entende emoção como movimento? Emoção como alimento, a gente come as emoções. E sabe que grande parte dos nossos problemas com peso, com a balança, com a saúde, é porque a gente come as emoções. A gente não sabe que movimento fazer, aí qual o movimento que a gente faz? Come. Está nervoso? Come. Está triste? Come. Está ansioso? Come. Está com raiva? Come. É o nosso modus operandi para lidar com as emoções em muitos casos. Só que
grava isso, emoção tem muita caloria. Comer emoção engorda. O propósito das emoções não é ser um alimento, é gerar um movimento. Então, toda emoção que não gera um movimento, gera um adoecimento. Se você estiver anotando, anota isso. Toda emoção que não gera um movimento, gera um adoecimento. Por quê? Porque está presa. Porque ela fica em algum lugar, ela não se perde. Engana-se quem pensa que deixar para lá, que se distrair, que ver meme, que ir para uma balada, vai processar e tratar as emoções. Elas ficam armazenadas. No nosso corpo, nada se perde, tudo se transforma. Nada some assim do nada, vira alguma coisa. E quando as emoções não geram movimento, gente, é por isso que tem tanto crente doente nas emoções. Porque a gente, sabe o que a gente faz quando a gente se emociona? Está repreendido em nome de Jesus. Como todo bom crente, sentiu alguma coisa ruim, a gente fala, está repreendido, está amarrado. Aí a gente amarra mesmo. Aí fica amarrado lá, a gente repreende, fica reprimido lá. E aí daqui a pouco vai acontecer da gente estourar, vai vir. Porque fica preso lá. Mas não some, se transforma. E vai se transformando em coisas que a gente perde completamente o controle. Porque a gente não entendeu que emoção é movimento. E, gente, o livro Salmoterapia é justamente sobre isso. O livro dos Salmos é justamente sobre isso. Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele entendeu como é que guardava o coração. E como é que guardava o coração? Era fazendo o movimento certo. Davi era um cara extremamente, eu vou falar um negócio assim que me deixa até assustado. Tem hora que eu olho para Davi e eu falo, que isso, que cara é esse? Como que Deus permitiu esse cara aqui ser o rei de Israel? E Deus ainda falar, achei Davi, homem segundo o meu coração. Porque você lê alguns salmos, você fala, esse cara não é nem crente. O cara está pedindo para Deus matar os inimigos dele, quebra o queixo dos meus inimigos. Senhor, eu os odeio, eu os abomino. Eu falo, credo, vai te converter, Davi. Mas sabe o que Davi está fazendo? Davi está gerando movimentos com as suas emoções. E ele está fazendo o movimento certo, transformando as suas emoções em orações. Ele não está obstruindo, porque se obstruir vai infartar. E quanto crente não está infartado emocionalmente? Porque vai obstruindo, porque vai se bloqueando, e vai se fechando. Em nome da fé, a gente vai endurecendo, esfriando. E aí quando a gente fala de endurecimento, de frieza, a gente logo associa a nossa vida espiritual. Mas é muito possível que a fonte desse esfriamento tenha sido esse coração que foi sendo fechado, porque eu não me permito sentir, porque eu não sei o que fazer, então eu escondo, porque se eu falar que estou sentindo, se eu assumir que estou sentindo alguma coisa, se eu falar dos meus afetos, se eu assumir, se eu aceitar que eu estou sentindo uma coisa ruim, e gente, eu não estou dizendo sobre concordar, sobre gostar do que está sentindo, sobre aprovar o que está sentindo, porque Davi começa dizendo uma coisa, no meio do salmo, ele encontra o Senhor, e aí ele termina dizendo assim, até que eu entrei no teu santuário, até que eu contemplei a tua bondade, por causa do teu amor leal, eu te louvarei para sempre, por causa da tua fidelidade. Então ele começa cheio de sentimentos terríveis, e ele termina curado, tratado, porque o coração dele foi exposto. E anota isso, o que não é exposto não é tratado. Gente, Deus nunca procurou, Deus nunca pediu o nosso melhor. Eu já tive crise por isso, porque eu sempre entendi, Deus quer o meu melhor. Irmão, entregue o seu melhor ao Senhor. Só que
Quando eu olhei para as Escrituras, eu nunca vi Deus pedindo o melhor de ninguém. Deus sempre pediu tudo. Deus nunca pediu o melhor. Deus sempre exigiu tudo. Lembra daquela mulher que tinha só 2 moedinhas? Por que a oferta dela é que foi aceita e a dos outros que deram o melhor, que deram muito, não foi tão aceita, não foi tão louvada como a daquela mulher? Jesus diz, porque ela deu tudo. Deus nunca pediu o melhor, Deus nunca pediu muito. Nunca precisou de muito. Mas sempre exigiu tudo. E às vezes o nosso tudo é ruim. Às vezes não. Quase sempre. Um dia eu estava pensando assim, né? Deus, por que o Senhor não pega as coisas ruins, joga fora, transplanta, coloca as coisas boas? Aí sabe o que veio no meu coração? Porque se Ele fizesse isso, Ele jogava você fora. Porque eu preciso ser transformado. E Ele colocou a matéria-prima dele em mim. E essa matéria-prima foi deformada. Tem um capítulo sobre isso lá no Divinamente. Deus poderia nos transplantar, mas aí Ele teria que jogar a gente fora. E Ele colocou a imagem e semelhança dele, a matéria-prima dele. E Deus não pode ser desperdiçado. Então Ele não nos joga fora, Ele nos transforma. E para isso Ele conta com a nossa matéria-prima deformada, com as nossas partes ruins. Ele nunca exigiu que a gente entregasse o que é bom. Porque aí dá essa ideia de que se eu tenho algo bom para entregar, então eu venho e entrego. Mas e o que eu faço com o que é ruim? E o que eu faço com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas atrações, com as minhas afeições, que são feias, que são desagradáveis? Davi não tinha problema nenhum em expor a verdade, porque, gente, Deus não procura quem ora bonito. Deus não ouve orações bonitas. Deus ouve orações verdadeiras. Né? É a verdade que liberta. É a verdade. E Davi não tem problema em colocar a verdade, em expor a verdade, em abrir o coração, em expor o coração, porque o que não é exposto não é tratado. Então olha o que está acontecendo quando a gente está se emocionando. Toda emoção é um movimento, porque algo que eu me importo está sendo afetado. Se te afeta é porque tem o seu afeto. E se tem o seu afeto, te afeta. Por isso que é no contexto da igreja, da família, dos relacionamentos mais profundos que a gente vai ser mais afetado. Ninguém é capaz de fazer tanta raiva para um homem como a esposa dele. Ninguém é capaz de fazer tanta raiva para uma mulher como o marido dela. Pai, filho, filho e pai. Por quê, gente? Porque tem afeto. E onde tem muito afeto, muito afeta. E esses afetos vão sendo gerados à medida que valores e amores nossos vão sendo tocados, afetados, ou ameaçados ou afirmados. Então, toda emoção está me comunicando que um valor ou um amor meu está sendo afetado. E como isso é bom, gente? Porque é só assim que eu conheço meu coração. Quando a gente desperdiça as emoções, esconde as emoções, bloqueia as emoções, a gente está desperdiçando a oportunidade de conhecer os nossos verdadeiros amores e valores. E se a gente não conhece, a gente não trata, não transforma. Quantos ídolos ficam incubados no nosso coração porque a gente não sabe fazer esse caminho de identificar a emoção, e a partir dela, iniciar um diálogo, iniciar uma busca, uma procura, encontrar as chaves, abrir o coração, encontrar os amores, os valores e transformar o nosso coração em um jardim de intimidade com o Senhor, onde Ele é o centro. Porque a gente não sabe fazer esse processo, a gente não foi
ensinado, a gente não foi treinado para isso, a gente aprendeu a demonizar as emoções, espiritualizar tudo. Aí hoje tem dois perigos: é a gente demonizar as emoções e a gente medicalizar os pecados. Não é? São dois perigos que a gente tem. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ir em nenhum dos dois extremos, para estar aqui no caminho que é estreito. E aí o Senhor quer acessar todos os lugares, todas as raízes do nosso coração. E para isso a gente vai ter que ter muita coragem, porque para guardar a gente vai ter que conhecer. Ninguém conhece o que não, ou ninguém guarda o que não conhece. Então eu preciso conhecer. As minhas emoções comunicam os meus amores e valores. As minhas emoções, elas são graça de Deus. E gente, isso aqui quando eu falo tem gente que se escandaliza, mas Deus se emociona. As emoções não são demoníacas. Apesar do inimigo poder usá-las, tanto é que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Ou seja, as suas emoções abrem um buraco em você. Elas estão abrindo você. Então é como se cada emoção estivesse abrindo um espaço em você, abrindo uma porta em você. Você pode dar lugar para Deus, ou você pode dar lugar para o diabo. Quando a gente não sabe dar lugar para Deus, automaticamente o diabo entra. Ele é aproveitador. E ele ocupa os espaços vazios. Lembra daquela história lá, quando um espírito maligno sai e o espaço vazio não é ocupado? Depois ele vem e ocupa de novo. Então o inimigo é especialista em ocupar os espaços vazios. E aí a gente agora, cheio do Espírito Santo, a gente precisa ir tirando esses espaços vazios. Porque o inimigo não tem mais autoridade sobre nós. O maligno não pode nos tocar. Olha que demais isso, gente. Meu Deus do céu. Nós estamos sob o controle do Senhor. Mas os espaços precisam ser preenchidos. E as emoções vão mostrar esses espaços. Vão evidenciar as lacunas do nosso ser. Vão mostrar os nossos amores imperfeitos. Vão mostrar as nossas lacunas, as nossas fragilidades, as nossas limitações. E aí olha que interessante, quando a gente está emocionado, tem graça de Deus, porque Deus se emociona, Deus sabe se emocionar. E Deus, é engraçado, porque a Bíblia diz, Deus se ira, Deus se entristece. A Bíblia diz que Deus sente até ciúmes, olha que interessante. Podemos argumentar, isso é um antropomorfismo, é uma forma de dizer algo sobre Deus que a linguagem humana consegue compreender. Mas quando Jesus encarnou, Jesus, Deus, a imagem completa de Deus, ele se emocionou com todas as emoções que a gente é capaz de sentir. Não foi um antropomorfismo, foi uma encarnação. Ele chorou em um sepultamento, em um sepulcro. Ele se indignou, ele ficou irritado, ele virou a mesa dos cambistas. Ele angustiou-se com uma angústia mortal, a ponto de suar grandes gotas de sangue. E, gente, não tem uma experiência humana que Jesus não saiba como é. Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas sem pecar. Ele sabe o que é se sentir rejeitado, ele sabe o que é se sentir abandonado, ele sabe o que é se sentir traído, ele sabe o que é sentir angústia, ele sabe o que é sentir tristeza, ele sabe o que é sentir raiva, ele sabe até o que é ter passado pelo abuso. Na cruz, ele ficou nu, ele foi violado, ele foi abusado, ele sabe o que é passar por cada uma das dores. Não tem uma dor que a gente passe que Jesus não saiba passar, ou não tenha passado e não possa dizer, eu sei. Eu conheço a sua dor. Isaías 53
vai nos dizer que ele, o homem de dores, é experimentado no sofrimento, ou sabe o que é padecer. Não tem uma dor que a gente possa passar que Jesus não tenha passado. Então Deus se emociona, Deus sabe o que é. Jesus sabe quando a gente está lidando com uma crise de ansiedade, Ele sabe. Quando a gente está lidando com insegurança, com medo, Ele sabe. Quando a gente está angustiado, com a alma oprimida, abatida, Ele sabe, Ele entende. Ele conhece cada uma das nossas dores. Então as nossas emoções não são demônios, não são demoníacas. Elas estão deformadas pela queda como tudo. Elas estão precisando ser redimidas como tudo. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio resgatar, Ele não veio destruir, Ele veio redimir. Ele não veio descartar, Ele veio resgatar. Então, eu penso que a gente tem que parar de brigar contra as emoções e começar a brigar pelas emoções. A gente é bom de brigar contra as emoções. Brigar contra as nossas afeições. A gente tem que começar a brigar por elas. E como a gente briga por elas? Redimindo-as. É apresentando-as a Cristo, acessando, achando e trazendo-as para Cristo. Emoção é movimento, e toda emoção que não gera movimento gera adoecimento. Deus não rejeita emoção, emoção é movimento. As emoções comunicam valores, e Deus usa as emoções como graça para nos atrair para Ele, porque gente, pensa numa coisa que faz a gente buscar a Deus, é o sofrimento. E tem graça de Deus em meio à dor. Vocês sabiam que do pecado para cá, a dor é uma bênção? Sabiam que o maior problema não é alguém sentir dor? Sentir dor é um sinal de que o seu corpo está te avisando que tem alguma coisa que está fora do lugar. O maior problema não é a dor, o maior problema é a insensibilidade. Nesse mundo caído, em cada rosa linda, maravilhosa, tem um espinho. Que é graça de Deus para lembrar a gente, vocês não foram feitos para este mundo. Tem algo fora do lugar. Vocês estão fora do verdadeiro lugar. Esse mundo está fora do verdadeiro lugar. Por isso que a criação geme. Por isso que nós também gememos. E por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque há uma dor que é necessária, há uma dor que é graça, porque esse mundo está em um trabalho de parto, aguardando a redenção dos nossos corpos, aguardando a restauração completa. A dor nos avisa. O sofrimento, as nossas emoções, são convites de Deus. São lembretes, são atrações de Deus. Então nós não precisamos desperdiçá-las, escondê-las, represá-las, reprimi-las, obstruí-las. Nós podemos cumprir o propósito de Deus. Toda emoção é um convite para a oração. É um chamado de Deus. É Deus nos atraindo, nos chamando para Ele. Sabe, gente, esses dias aconteceu uma experiência bem marcante para a gente, para a nossa família. O meu irmão mais velho, ele acordou, e aí foi no banheiro para urinar, e de repente quando ele começou a urinar, era sangue puro, sangue. E aí foi no médico, e aí a nossa imaginação é que talvez fosse uma pedra nos rins. Aí o médico falou, vamos fazer um ultrassom. Quando ele fez o ultrassom e voltou, o médico disse assim, ó, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Não é que você tem uma pedra no rim, é que o seu rim se tornou uma pedra. O seu rim calcificou. O seu rim está completamente calcificado. E isso é uma condição definitiva
calcifica, não, nesse estágio do tanto que está calcificado, não volta, e o seu rim não está funcionando, ele está com um funcionamento muito pequeno. Então, esse sangramento agora aconteceu porque essa calcificação atingiu um nível que lesionou alguns vasinhos e aí sangrou, mas o fato é que o seu rim não está funcionando. E esse processo muito provavelmente já começou há bastante tempo, porque não calcifica assim de uma hora para outra. E aí a pergunta foi: você não sentia nada? Ele falou: não sentia nada. Gente, não seria melhor, não teria sido melhor se ele sentisse dor no primeiro sinal de calcificação? Se no primeiro sinal de endurecimento, de calcificação, de petrificação, ele sentisse uma dor absurda, como um cálculo, como uma pedra nos rins, leva e você paralisa tudo. Gente, a melhor coisa que pode acontecer com a gente quando a gente não está bem é sentir um desconforto. Por que que todo mês de outubro tem o Outubro Rosa? Aí as mulheres vão fazer 2 exames desconfortáveis, invasivos, chatos, mamografia e Papa Nicolau. Um para a mama e outro para o útero. Por que que vai fazer esse exame se não está sentindo nada? Porque os piores problemas são aqueles que a gente não sente. Não sente nada e tem um câncer crescendo dentro da gente. Não sente nada e está endurecendo, está petrificando. Não sente nada e está morrendo. Por isso a dor nesse mundo caído é graça. Por isso as nossas emoções nesse mundo caído são graça. Porque elas nos fazem olhar para a gente. Por exemplo, a angústia. A angústia é uma bênção. O Salmo 4 eu falo sobre a angústia de Davi, porque a angústia é uma forma poderosíssima de fechar a gente para fora e abrir a gente para dentro e fazer a gente olhar para dentro do nosso próprio coração. Eclesiastes capítulo 7, verso 3 diz que é melhor estar na casa do luto do que na festa. Você fala: imagina. Porque o rosto triste melhora o coração. Porque quando eu estou triste, eu olho para dentro, eu reflito, eu avalio, e eu posso ser transformado. As minhas emoções são matéria-prima de transformações. Tem hora que eu não mudo, porque eu ainda não estou irritado o suficiente. Porque eu ainda não fiquei indignado. Sabe o arrependimento? O arrependimento, a própria palavra, Paulo escrevendo aos Coríntios, vai dizer que tem tristeza que opera para a vida, e tem tristeza que opera para a morte. Ou seja, tem tristeza que movimenta, porque emoção é movimento. Tem tristeza que opera, te movimenta, te transforma para a morte e te mata. E tem tristeza que te opera, que te movimenta para a vida. Ela te movimenta para a mudança, para o arrependimento. Então, as emoções são sementes, são matérias-primas que Deus nos dá para que a gente o encontre e transforme. Eu gosto de dizer que toda emoção é uma semente. O medo é uma semente. Tristeza é uma semente. Tristeza é uma semente para mudança. A ansiedade, a gente olha e fala: imagina, ansiedade não, misericórdia. Jesus disse para não andar ansioso, a Bíblia diz: não andem inquietos por coisa alguma. Então a gente não pode sentir ansiedade. Deixa eu dizer, a gente não consegue não sentir. É impossível. Sentir não é uma escolha. Por isso que o texto diz: não sintam ansiedade. Não, ele diz: não andem ansiosos. Não fiquem com ela andando, se movimentando a partir dela. O texto diz, 1 Pedro, capítulo 5, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, é como se você tivesse uma semente na sua mão e você lança, semeia sobre ele. Você pega aquela semente, planta na terra boa de Cristo Jesus. E aí, sabe o que acontece quando você pega as suas sementes e lança em Cristo Jesus? Vai produzir fruto. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio.
Tem outro jeito mais poderoso de desenvolver paciência, se não for passando raiva? É semente, gente. Deus dá a semente para a gente. É Ele quem dá a semente, a gente agora pode semeá-la. A gente agora pode lançar sobre Ele. Então, entendemos, esse território aqui do nosso coração é importante demais. Ele define nossa temporada. E aí, para a gente encerrar, e na verdade encerrar assim, essa primeira parte. Não, mas para a gente partir para essa segunda parte, eu vou ser bem rápido, que é o que destrói a gente emocionalmente, quais têm sido os piores sentimentos que a gente não sabe o que fazer com eles, a gente não consegue lidar com eles. E está lá em Mateus capítulo 25, abre aí por favor, Mateus capítulo 25. Você conhece a parábola dos talentos, sim? Aquela parábola conta que um senhor tinha uma viagem a fazer e ele chamou seus servos e ele entregou a cada um dos seus servos alguns talentos. Para o primeiro servo ele entregou 5 talentos, certo? Para o segundo servo ele entregou 2 talentos. E para o terceiro servo ele entregou 1 talento. O que aqueles servos fizeram? O primeiro imediatamente saiu com os seus talentos e começou a trabalhar neles, a granjear, a negociar, e ele com aqueles 5 ganhou mais 5, não sei em quanto tempo. O segundo ganhou 2, e quando ele saiu, ele recebeu aqueles 2 talentos e ele foi negociar, processar, cuidar, ele foi administrar. O terceiro, o texto diz que ele escondeu, ele cavou um buraco, escondeu o talento e ele foi viver a vida dele. E aí o servo, ou o senhor volta depois de um tempo. E na prestação de contas, aqueles 2 primeiros servos, eles foram elogiados, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E o terceiro servo, ele foi condenado, ele foi rejeitado, e ele recebeu o seguinte diagnóstico: você foi um servo mau e negligente. E essa parábola, ela mostra para a gente como os nossos afetos podem destruir a gente, como as nossas emoções podem destruir a gente. Contextualizando, 1 talento não é uma habilidade aqui no texto. 1 talento aqui é uma quantidade de dinheiro, que era bastante. 1 talento, pra vocês terem uma ideia, era o equivalente a aproximadamente, em média, de 26 a 35 quilos de prata ou ouro. Então imagina aí, você recebeu, vamos colocar por baixo, 26 quilos de ouro. Imagina. Isso daria o equivalente a aproximadamente 16 anos de salário mínimo, de um denário da época. Ou seja, quem recebeu 1 talento, recebeu muita coisa. Quem recebeu 2, também recebeu muita coisa. Quem recebeu 5, também recebeu muita coisa. Mas o que eu estou querendo dizer? Que todo mundo tinha matéria-prima para trabalhar. Aquele que recebeu 1, não tinha recebido uma quantidade insignificante. E aí, dentro dessa história aqui, tem 7 sentimentos que estão destruindo esse homem e estão destruindo a gente. E aí eu queria especificamente orar hoje conosco e nós orarmos juntos para que o Senhor nos liberte da mentalidade que nos escraviza. E esse último servo, ele mostra para a gente como é que a gente se perde pelas nossas emoções.
Primeiro sentimento. O primeiro sentimento que está implícito aqui nesse texto e que envolve a gente, e eu me pego direto sentindo isso, é o sentimento de incapacidade. Porque quantos de nós recebemos coisas que a gente diz assim, isso é muito para mim. Obrigado. Valeu. Quantos de nós recebemos problemas, recebemos amigos, famílias, casamentos, e a gente diz, chega, não vou conseguir, não vou dar conta, não tenho capacidade. Quantos ministérios, chamados do Senhor, que a gente não vai porque a gente fala, não tenho capacidade. Mas vocês perceberam, e quando vocês lerem o texto, vocês vão ver que o Senhor deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então Deus não dá nada a nós que a gente não tenha capacidade de fazer. A questão é, foi Deus quem deu? Porque se Deus deu, Ele deu de acordo com a capacidade. Sabe, gente, em inúmeros momentos eu me pego diante de coisas que o Senhor está me encorajando a fazer, me dizendo a fazer, e a minha alma está dizendo, não, eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade. Acho que Deus errou. O que é mais fácil, gente? Deus errar ou eu estar errado? Toda vez que a gente se vê nesse lugar de incapacidade diante de algo que Deus nos deu, é porque a gente ainda não se vê como Ele nos vê. E esse sentimento de incapacidade é uma forma de Deus nos mostrar quem a gente realmente é diante dEle. Ele via naquele homem um homem capaz, mas aquele homem não se via capaz. É assim que a gente está hoje. Um monte de nós paralisado, porque diz assim, não é para mim, eu não tenho capacidade. E aí a gente fica paralisado no sentimento da incapacidade, achando que o que Deus nos deu é grande demais, ou muito para nós. E deixa eu dizer uma coisa, você vai até o fim naquilo que o Senhor deu, você não vai desistir do que Deus não desistiu, amém? Inclusive de você. Porque Deus não desistiu de você, então você não pode desistir. Você não pode soltar. Você não pode abrir mão de você. Você não pode desistir do seu coração, você tem capacidade. Quando você não se vê assim, não é porque não é porque a sua visão está distorcida. Segundo sentimento que está implícito nesse texto, é a sobrecarga e o cansaço. Porque quando a gente começa a colocar coisas que Deus não nos deu, a gente se sobrecarrega. Deus não dá mais do que a nossa capacidade aguenta. Então, se a gente está sobrecarregado, quem foi que colocou peso nas nossas costas? Deus é que não foi. E tem dois perigos aí. Um perigo é a gente ficar paralisado dizendo, não vou fazer. O outro perigo é a gente sair pegando um monte de coisa que Deus não deu para a gente, colocando nas costas e vivendo na sociedade do cansaço, como a gente vive. Quem aqui está cansado? Levanta a mão. E, gente, cansar é normal. Por isso que a Bíblia nos chama, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. A questão não é sentir o cansaço, a questão é não saber o que fazer com o cansaço. E viver cansado. E viver colocando fardos. E, gente, hoje o Senhor vai tirar um monte de peso das nossas costas que a gente não precisa carregar. Sabe? Tem bagagens que a gente está carregando dos nossos pais. Tem bagagens que a gente está carregando de Adão. Tem bagagem da sua avó. Sabe, esses dias eu até gravei uma aula sobre isso, falando sobre heranças emocionais. A gente carrega traumas dos nossos avós na nossa epigenética. Vocês acreditam nisso?
A gente nem viveu o trauma, mas os nossos antepassados viveram traumas e a gente carrega memórias disso. É muito doido, cara. Muito doido. Hábitos, predisposições, um monte de bagagem que não é de Deus para nós, mas que está aqui fazendo peso e está paralisando a gente está se sentindo sobrecarregado e cansado com um monte de coisa que não está no fardo de Jesus. Se a gente não entende que Deus deu de acordo com a nossa capacidade, a gente começa a pegar mais coisa do que a gente aguenta. E mais coisa do que Deus colocou no fardo de Jesus para a gente, porque se o jugo é suave, o fardo é leve, é porque não tem tanta coisa assim. A sobrecarga e o cansaço têm nos adoecido e têm roubado a gente de Deus. A sobrecarga é uma evidência de que a gente está assumindo algo que não é nosso. E sabe, tem um texto que eu descobri recentemente, uma possível interpretação dele, e eu falei, uau! Aquele texto em que Jesus disse assim: não pensem que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele fala assim, como assim trazer espada? Eu vim colocar a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, esse aí é normal. A filha contra a mãe? Jesus dizendo que veio trazer espada. E aí eu recebi uma possível interpretação, ouvi um irmão dando uma possível interpretação, eu falei, faz sentido. Que a espada da palavra vai separar quem a gente é de quem a nossa mãe, o nosso pai quer que a gente seja. E vai separar as projeções, os traumas, as coisas que são de outras pessoas, por mais amadas que elas sejam por nós, nós precisamos descobrir a nossa verdadeira identidade em Deus. E a espada da palavra vai tirar todo o peso, vai separar, vai discernir e vai dizer, ei, você está carregando peso demais porque você está tentando ser uma pessoa que você não é. E ser outra pessoa cansa. Ser Esaú cansa demais para Jacó. Ser Jacó cansa demais para Israel. O Senhor hoje vai tirar da gente o que não é a gente, amém? Tirar bagagens e pesos que não fazem parte, pecados, traumas, feridas, bagagens que a gente carrega e que não são nossas. Terceiro sentimento que tem nos adoecido e que a gente vê nessa parábola é o sentimento de inferioridade. Imagina esse terceiro, olhando para os dois, falando assim, eu sou o menos capaz. Se Deus deu, ou o Senhor deu, de acordo com a capacidade, faz a regrinha de 3. Então aquele ali é o mais capaz, aquele ali é o médio, e eu sou menos, eu sou o inferior. E como nós não estamos assim hoje, né? Todo Instagram que a gente abre, a gente fala, nossa, esse aqui, que bom. Todo irmão que a gente olha, a gente fala, nossa, esse que é bom, hein? Muito mais capaz, recebeu muito mais que eu. E esse sentimento de inferioridade vai tomando conta da gente e paralisa a gente. E toda vez que a gente se vê com essa lente da comparação, o resultado é que a gente se distorce. A lente da comparação nos distorce. Porque não era uma comparação. Mas aquele homem pode ter entendido assim. Porque Deus nos trata de forma individual. E Deus não vai me cobrar pelo que deu para você e não vai te cobrar pelo que deu a mim. Então vamos parar de comparar a nossa vida com a do outro. Porque isso vai adoecer a gente. E sempre vai parecer que a gente está no lugar da inferioridade ou da superioridade. Porque em algo que Deus viu capacidade em mim para fazer mais, eu posso olhar para o irmão e dizer assim, olha lá, tadinho.
não é tão bom quanto eu. Como os fariseus, hipócritas, que se veem de um lugar de superioridade. A comparação sempre vai colocar a gente ou no lugar da superioridade e vai gerar presunção, soberba, orgulho, arrogância, ou vai colocar a gente no lugar da inferioridade e vai gerar paralisia. Essa autocomiseração, sabe? Ai, ó céus, ó vida. Minha vida é a pior que tem. Por isso que nada dá certo, não vai para frente. Porque eu me vejo nesse lugar de inferioridade. E essa visão distorcida da inferioridade vai nos paralisar. E, gente, anota isso. Nós somos únicos, mas não somos os únicos. Você é única, você é único, mas você não é o único, não é a única. Nós vivemos em comunhão. Mas o que Deus tem para você é seu. E quando a gente para de se ver a partir da lente do outro, quando a gente começa a se olhar e falar, Senhor, quem eu sou? Qual a capacidade que o Senhor vê em mim que eu ainda não vejo? O que eu ainda não vi sobre mim que o Senhor já viu? Aí eu saio desse lugar de inferioridade e eu vou para esse lugar da interioridade. De buscar lá dentro o que Deus quer fazer em mim. O quarto sentimento que adoece a gente, que está destruindo a gente, é o sentimento de insatisfação. É olhar para o que a gente tem e ficar descontente. Ah, é tão pouco. Podia ser 2 talentos. Podia ser 5 talentos. E, gente, nós nunca estamos satisfeitos. Tem um buraco dentro da gente. Tem um buraco dentro da nossa alma que não permite a gente ficar satisfeito. Desde Adão, desde Eva, a serpente colocou dentro deles um vírus chamado descontentamento. Ah, você não pode tudo. Não foi isso? Deus não deu todas as árvores para você? Dessa daqui você não pode? Como assim Deus não te deu tudo? E você começa a se ver nesse lugar de descontentamento, de insatisfação. E aí a mentalidade de que está faltando, sabe? De que está faltando alguma coisa. Você sente isso? Sim? Eu sinto direto. Peraí. Até que a gente descobre que não nos falta mais nada. O que falta não é o que a gente ainda não recebeu. O que falta é o que a gente ainda não entregou. Lembra do jovem rico? Você quer ser completo? Então entrega. Porque o que falta para a gente não é o que a gente ainda não recebeu. Porque se temos a Cristo, temos tudo. O Senhor é o nosso pastor, de nada temos falta. Mas a mente caída, a mentalidade humana, está sempre procurando o que falta, insatisfeito. Talvez esse terceiro servo está olhando e falando, poxa vida, se eu tivesse 2, eu conseguiria fazer alguma coisa. Quantos de nós não estamos dando desculpa para a gente mesmo, falando, também, se eu tivesse um pouquinho mais, se eu fosse um pouquinho mais inteligente, se eu fosse um pouquinho mais rico, se eu tivesse uma família um pouco melhor, se eu tivesse tido um passado melhor, se eu tivesse tido uma família melhor, se eu tivesse mais oportunidade, ei, chega. Temos tudo em Cristo. Não nos falta nada. O que falta não é o que não recebemos, o que falta é o que não entregamos. Hoje nós vamos sair daqui libertos desse sentimento de carência, desse buraco na alma da sanguessuga que fica gritando, dá. Essa alma insaciável, faminta. O quinto, assustou. O quinto sentimento é o grande vilão do homem.
é o que ele argumenta diante de Deus ou diante do Senhor. Ele diz: eu tive medo, por isso escondi, por isso guardei, por isso me omiti da missão, porque eu tive medo. E gente, esse daqui é talvez o vilão da nossa vida. Eu tenho percebido o quanto o medo nos governa, até nas coisas que a gente aparentemente está cheio de fé. Numa grande parte das vezes a gente está cheio de medo, e a gente fica orando para Deus: Senhor, em nome de Jesus, não deixa que aconteça, Senhor, me livra disso, porque na realidade, o medo ainda está movendo as minhas orações. Eu não estou orando dizendo: Pai, qual é a tua vontade? Eu estou orando dizendo: Pai, me ajuda a não encarar o meu medo, me ajuda a fugir do meu medo. Ei, Deus não vai nos fazer fugir do medo. Sabe o que aconteceu com Adão? Adão, quando ele caiu, a visão dele foi distorcida. A serpente prometeu para ele: você vai ver tudo. E ele começou a ver tudo distorcido. Ele começou a se ver agora com os olhos naturais, e aí ele viu que estava nu. Ele vê a falta, olha só, e quando ele vê a falta, agora ele ouve os passos do Senhor, e qual é o sentimento? Primeiro sentimento que a gente tem descrito na Bíblia: ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, o que ele fez? Se escondeu. Gente, o medo está nos escondendo da gente. Sabe o que eu percebi? A nossa identidade real está sendo escondida debaixo de um monte de folha de figueira do medo. A gente escondendo um monte de coisa, se escondendo de um monte de responsabilidades. Deus chamando você para fazer um monte de coisa e você paralisada pelo medo. Ah, mas e se, e se, e se, e se? E gente, o medo tem um poder de governar a nossa vida, de movimentar a gente, de fazer a gente se submeter a ele, e de criar uma falsa identidade. Gente, a nossa identidade não é definida pela folha da figueira, a nossa identidade é definida pela pele do cordeiro, em que a gente expõe, mostra, revela, mas ele cobre, porque o medo cobre, encobre. O amor de Deus, ele não encobre, ele completa, ele cobre uma multidão de pecados. E sabe o que é interessante? É que o texto de 1 João vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E aí alguns irmãos vão olhar e vão falar: ah, então a gente não pode sentir medo. Então o medo é um espírito maligno, porque Deus não nos deu espírito de medo. Mas sabe o que eu entendo que é esse espírito de medo? É o espírito que Deus nos deu e que ficou lesionado, machucado. Deus não nos deu o espírito de medo, Ele nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio. Mas como a gente caiu, essa lesão nos deixou com medo. E agora o medo está dentro da gente. E aí quando o perfeito amor entra, a gente consegue colocar o medo para fora. Então o medo do lado de dentro, ele nos adoece, ele nos paralisa. O medo que nos esconde, o medo que fica escondido, o medo que fica enterrado, ele nos paralisa. Mas quando a gente tem o amor de Deus dentro, a gente consegue colocar o medo para fora, dizer: ei, medo, estou te olhando aqui agora. E a gente consegue olhar nos olhos do nosso medo e dizer: eu não tenho mais medo de você. Ei, medo. Vocês lembram desse hino? Ah, não é da época de vocês. A gente pode olhar nos olhos do medo e dizer: medo, você... A gente pode dizer assim: você não me governa, você não é o meu Senhor, o meu Senhor é Cristo.
eu não vivo mais pelo medo, eu vivo pelo amor. Porque a nossa identidade não é servo com medo que tem que fazer para ser aceito. A nossa mentalidade ou a nossa identidade é filho amado que está ou que satisfaz o Pai para agora poder fazer. A identidade que Deus deu para o Filho, que o Pai revelou ao Filho no batismo, esse é meu Filho amado, em quem eu estou satisfeito, que me satisfaz. Não tinha feito nada ainda. Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha morrido na cruz, Jesus não tinha perdoado os pecados de ninguém, mas o Pai já estava satisfeito. Filho amado que satisfaz. O que o inimigo tenta fazer com a gente? Confundir a gente, achar que a gente é um servo com medo que tem que fazer para poder ser aceito. O Senhor está chamando a gente das folhas da figueira. O sexto sentimento é o que ele faz com o medo, porque o problema não é sentir medo, o problema é o que você faz com ele, ele se isola. Gente, esse homem não podia ter chamado os outros dois e falado assim, viu, o que vocês fizeram? Vocês não podem me ajudar? Me ensinem. Como eu multiplico? O que eu faço? Eu não sei. Mas ele se isola, ele foge da comunhão, ele foge dos relacionamentos, ele não pede ajuda. Gente, o nosso maior problema não é sentir, o nosso maior problema é sentir sozinho. Nosso maior problema não é o sofrimento, nosso maior problema é a solidão. A solidão é pior que o sofrimento. Quando a gente foge, se esconde de um problema, a gente está enterrando a capacidade. A gente está enterrando a possibilidade. Então, se tem algo que a gente não pode fazer é se isolar. Mas o último é o que o Senhor diz para ele que foi o verdadeiro problema. E esse talvez seja o verdadeiro problema. O Senhor não disse, você foi um servo mau e medroso. Você foi um servo mau e incapaz. Você foi um servo mau e inferior. Você foi um servo mau e solitário. O grande problema não foi nada que ele sentiu. O grande problema foi a negligência com o que sentiu. Servo mau e negligente. Gente, o pior problema não é a gente sentir medo, o problema é a gente ser negligente com o medo que a gente sente. O problema não é a gente se sentir inferior, é a gente ser negligente com o sentimento de inferioridade. O problema não é a gente se sentir incapaz, é ser negligente com o sentimento de incapacidade. Sabe o que é isso? Não guardar o coração. É se entregar a si mesmo, é se entregar ao próprio coração. O problema não é sentir, o problema é se entregar. O problema é ser negligente. E aí o Senhor está chamando a gente, falando, não, eu quero transformar o medo em zelo, e não em negligência. Eu quero transformar as suas emoções em um lugar de cuidado. Eu quero transformar as suas emoções em um jardim. Sabe, gente, tem um texto, e eu queria encerrar com esse texto, Filipenses capítulo 4, verso 6, a gente começou dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a gente viu que vamos sentir um monte de coisa, não precisamos nos submeter aos sentimentos, porque o grande problema é a negligência com o próprio coração. É se submeter aos próprios sentimentos e não submeter os sentimentos a Cristo. Mas o texto de Filipenses 4,6 diz assim, não andem inquietos por coisa alguma. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições com súplicas e ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração em Cristo Jesus. A gente começa dizendo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A pergunta é, onde?
E aí Filipenses 4 responde: em Cristo Jesus. Você pode guardar, você pode cuidar, você pode ser diligente com o seu coração, guardando ele em Cristo Jesus. Se coloque de pé.